Olá. Para quem está na maratona dos concursos, a gente sabe que passa horas e horas na gestão da despesa pública. Mas e a receita? O outro lado da moeda. Pois é. Entender como o dinheiro entra é tão crucial quanto saber como ele sai. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF, sabe disso e, bom, ela dedica uma sessão inteira ao assunto. Uma sessão fundamental. E hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nela, nos artigos 11 a 14. E a pergunta é: como o Estado garante que o dinheiro que ele previu vai mesmo entrar no caixa? Exato. E mais? E o que acontece quando ele decide, assim, abrir mão de uma receita, dar um benefício fiscal? Nossa missão hoje é desvendar essa lógica. Previsão, arrecadação e o mais polêmico, a renúncia de receita. É uma ótima abordagem porque esses artigos não são regras soltas, sabe? Eles contam uma história, eles têm uma lógica. Eles são uma espinha dorsal da responsabilidade na gestão da receita. Garantem que o orçamento não seja, sei lá, uma peça de ficção. Uma lista de desejos? Exatamente. O que a LRF faz aqui é forçar o gestor a ter os pés no chão. É um planejamento rigoroso, transparente, quase uma camisa de força técnica para evitar aquele otimismo que depois vira rombo. E a gente vai ver que o sistema é bem claro. Primeiro, a obrigação de cobrar. Depois, a técnica para prever. E, por fim, as regras duríssimas para quando se decide não cobrar. Certo. Então vamos começar por essa primeira trava do sistema, a obrigação de arrecadar. O artigo 11, ele já chega estabelecendo a regra do jogo, certo? Isso. Ele é a base de tudo. Ele basicamente diz que não tem conversa. Criar, prever e principalmente arrecadar os tributos é um dever. É um dever. E a palavra-chave aí é essenciais. O artigo fala que são requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. Isso muda tudo, não é uma sugestão, né? É uma ordem. É uma ordem e serve para impedir uma prática que, convenhamos, é comum na política. Imagina um prefeito, em ano de eleição, que pensa: para agradar o comércio, eu vou esquecer de cobrar o ISS deles esse ano. Ele não pode. Não pode. A lei obriga a agir. É competência do município, então ele tem que arrecadar. E se ele descumprir? Se esse prefeito resolver bancar o popular e simplesmente não cobrar? O que acontece? Aí entra um detalhe que, olha, para quem estuda para concurso, é ouro. É uma clássica pegadinha de prova. O parágrafo único do artigo traz a sanção. O ente que não arrecadar seus impostos fica proibido de receber transferências voluntárias. Ah, percebi a sutileza. Viu só? O artigo principal fala tributos, que é o gênero, né? Impostos, taxas, contribuições. Certo. Mas a punição, a sanção, é específica para arrecadação de impostos. Essa distinção, nossa, isso vale uma questão. Entendi. É uma armadilha clássica. Ok. Então o gestor é obrigado a cobrar, mas cobrar quanto? Ele não podia simplesmente, sei lá, chutar um valor bem alto na previsão de receita? Para deixar o orçamento bonito no papel. Exato, e com isso justificar mais gastos, mais promessas. Essa é a próxima etapa lógica que a LRF amarra. E a resposta para isso é o artigo 12. Ele é tipo o artigo anti-achismo do orçamento. Anti-achismo, gostei. É isso. A previsão não pode ser um exercício de otimismo. A lei exige que ela seja construída com base em critérios técnicos, legais. Tem que considerar inflação, crescimento da economia. É um trabalho de engenharia financeira, não de adivinhação. E como ele prova isso? O que a lei exige na prática? Ele precisa apresentar o filme completo. Primeiro, a evolução da receita nos últimos 3 anos, para mostrar de onde veio. O histórico. Isso. Depois, a projeção para o ano do orçamento e para os 2 seguintes, para mostrar para onde vai. E o mais importante, a metodologia e as premissas de cálculo. É quase apresentar uma tese, sabe? Entendi. E tem mais um controle importante. O Poder Legislativo, quando recebe a proposta, não pode simplesmente aumentar a previsão de receita porque ele acha que dá. Só pode alterar se comprovar um erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Para não virar um cabo de guerra político. Exatamente. Faz todo sentido. Mas e a malandragem de pegar empréstimo? Se a arrecadação prevista é baixa, o que impede um governante de dizer: ok, vou pegar um caminhão de dinheiro emprestado para fechar as contas e pagar a folha? Ah, sim. A LRF pensou nisso também.
E essa é uma das travas mais famosas de toda a legislação financeira. É uma das regras de ouro do orçamento. Que está no artigo 12 também. Está no parágrafo 2º. Ele proíbe que o montante previsto para receitas de operações de crédito, ou seja, empréstimos, Certo. seja maior que o total das despesas de capital, que são basicamente os investimentos. Traduzindo, é proibido se endividar para pagar a despesa do dia a dia. Você não pode pegar um empréstimo para pagar salário. A dívida só pode ser feita para construir algo que fica, um ativo, uma escola, um hospital, uma estrada. É uma regra para que as próximas gerações não paguem a conta do custeio de hoje. Perfeito, exatamente essa é a lógica. Ok, essa regra é poderosa. O sistema parece bem amarrado. Tem que cobrar, tem que prever com técnica, não pode se endividar para pagar custeio. Mas é aí que a coisa fica explosiva. E se um político quiser, de propósito, rasgar essa previsão para conceder um benefício fiscal? É aqui que a promessa de campanha de "vou tirar esse imposto" encontra a LRF. Exatamente. Agora a gente chega no artigo 14, o que trata da renúncia de receita. Esse é talvez o campo de batalha mais comum entre a vontade política e a responsabilidade fiscal. E qual é a resposta da lei? A resposta é clara. Você quer conceder um benefício? Perdoar uma dívida, criar uma isenção, tudo bem, mas você vai ter que seguir regras extremamente rígidas. Não existe almoço grátis fiscal. E quais são essas regras? Como funciona? Para qualquer benefício fiscal que signifique abrir mão de receita, o gestor precisa 1. Apresentar uma estimativa do impacto disso no orçamento do ano e nos 2 seguintes. Certo, o tamanho do rombo. Exato. 2. A medida tem que estar de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E 3, e aqui está o coração da coisa, precisa atender a pelo menos uma de 2 condições. Certo, vamos desmembrar essas 2 condições, porque aqui está o pulo do gato. Qual é a primeira opção que o gestor tem? A primeira condição é ele demonstrar que aquela renúncia já foi considerada na estimativa da lei orçamentária. Basicamente, é o gestor dizendo, calma, esse dinheiro que eu estou abrindo mão aqui nem estava na minha conta. Meu planejamento já foi feito sem ele e minhas metas fiscais continuam de pé. Ah, entendi. É a rota do já estava no meu plano. A perda já foi absorvida pelo orçamento. Perfeito. É a opção do planejamento prévio. E se não estava? Se a ideia do benefício surgiu no meio do caminho e esse dinheiro já estava sendo contado para fechar as contas, qual a segunda opção? Se a primeira não for possível, aí ele tem que ir para a segunda, que é a mais famosa. A da compensação. A lógica do cobertor curto, né? Tem que cobrir do outro. O ato que concede o benefício tem que vir acompanhado de medidas que compensem a perda de arrecadação. E como seria essa compensação? O que a lei permite? A lei das opções. Pode ser pelo aumento da alíquota ou da base de cálculo de outro tributo, ou até pela criação de um novo. Por exemplo, aquele nosso prefeito fictício. Ele quer dar uma isenção de IPTU para uma indústria, o que vai custar 5 milhões por ano. Pela regra da compensação, ele teria que, no mesmo ato, aumentar a alíquota do ITBI, por exemplo, para gerar esses mesmos 5 milhões. A conta tem que fechar. Tem que fechar, na frente de todo mundo. E tem um detalhe sobre o timing disso tudo, não é? O prefeito não pode simplesmente dar a isenção e prometer que vai aumentar o outro imposto depois. De forma alguma. O parágrafo 2º do artigo 14 é categórico quanto a isso. O benefício só entra em vigor quando a medida de compensação for efetivamente implementada. Ah, então é primeiro o remédio, depois o doce. Exatamente. Isso impede o gestor de conceder a renúncia, ganhar o capital político e depois esquecer de implementar a medida impopular, deixando o rombo para o futuro. A LRF realmente pensou em tudo. Mas sempre tem exceção, né? Algum caso em que o governo pode abrir mão de receita sem ter que passar por todo esse processo? Sim, e são exceções muito importantes e lógicas, também frequentes em provas. O parágrafo 3º aponta 2 situações principais. A primeira é para as alíquotas de alguns impostos federais que têm uma função mais de regular a economia do que de arrecadar. São eles: Imposto de Importação, de Exportação, o IPI e o IOF. Certo. O governo precisa de agilidade para mexer nesses impostos para, sei lá, proteger a indústria nacional. Se tivesse que passar por todo o rito do artigo 140, essa agilidade seria perdida. E a segunda exceção? É o cancelamento de dívidas cujo custo de cobrança para o Estado é maior do que o valor da própria dívida.
Não faz sentido o governo gastar R$ 100 para cobrar uma dívida de 50. Nesses casos, a lei permite cancelamento sem compensação. Isso mesmo. Ok, acho que agora o quadro ficou bem mais claro. Se a gente olhar para trás, a LRF não criou suas regras, ela criou uma verdadeira corrente de responsabilidade. Uma corrente, boa definição. O artigo 11 bota a primeira algema. Você tem que cobrar. O 12 adiciona a segunda. Você tem que provar quanto vai arrecadar, sem achismos. E o artigo 14 é a chave final do cadeado. Se quiser abrir mão de cobrar, você me mostra de onde vem o dinheiro ou prova que o buraco não afeta suas metas. É um sistema quase à prova de otimismo populista. Exato. É a síntese perfeita. A LRF cria esse mecanismo de proteção do erário, garantindo que a generosidade com o chapéu alheio não se transforme em irresponsabilidade fiscal. No fim das contas, isso compromete os serviços para toda a população. Busca um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a gestão política e a sustentabilidade financeira do Estado. E para quem nos acompanha, fica uma reflexão. A lei estabelece critérios técnicos, objetivos, para a renúncia de receita. É um avanço. Sem dúvida. Mas a provocação final é: como o gestor e a própria sociedade podem avaliar se uma renúncia fiscal, mesmo sendo perfeitamente legal, é socialmente justa e economicamente eficiente? Onde termina a discussão da responsabilidade fiscal e começa o debate sobre o modelo de desenvolvimento que se quer para o país? Essa é a fronteira onde a técnica encontra a política. E é um debate essencial, não só para quem estuda para concurso,